Turma, deixa eu só abrir aqui o slide para vocês. Diferente slide aqui. Agora tá. Beleza. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos começar. Gente, antes do carnaval, nós fechamos as características dos adolescentes. Então, nós debatemos bastante sobre, não foi? Sobre as suas características. Aí eu falei que a gente ia fazer um júri simulado sobre a questão das características dos adolescentes, alguns temas bem importantes para debater, e nós vamos fazer esse júri simulado ainda, tá bom? Só que nós vamos deixar um pouquinho mais lá para frente, e aí eu vou estar avisando vocês. Ele também vai estar funcionando como um trabalho para vocês, esse júri simulado, além de uma discussão, de construção de conhecimento, compartilhar, né, opiniões, debates, a gente vai também estar usando como um trabalho para a disciplina, né, para ter um ponto para vocês para a prova. Mas hoje nós, como já tivemos o feriado, nós já vamos logo entrar em outro conteúdo, que é o conteúdo da psicologia do desenvolvimento e teorias da aprendizagem, que é justamente aquele assunto que eu falei, que nós vamos trabalhar com os autores, estudiosos, né, o que eles contribuem com a psicologia do desenvolvimento, sobre a questão de como se desenvolve a aprendizagem, né, quais são as teorias da aprendizagem, como os adolescentes aprendem, né, como é que a gente pode estar entendendo e utilizando algumas ferramentas para esse processo, né, para facilitar a atuação de vocês como professores de psicologia na educação. Então, nós vamos entrar com esse tema, como eu falei na primeira aula e reitero, vou estar falando de alguns autores, mas todos os autores eu vou estar falando relacionado à teoria com a prática, a teoria com o contexto, justamente para vocês entenderem aonde vocês podem estar empregando aquele conceito daquele autor. Né? Porque se eu vier falar assim, olha, Piaget, ele foca muito na questão da aprendizagem cognitiva e ele foca muito primeiro na aprendizagem interna, né? Ele fala que primeiro tem que ter uma mudança interna para depois a criança conseguir aprender. Ele precisa primeiro amadurecer a sua parte cognitiva internamente para conseguir aprender. Ok, vocês vão aprender, vão entender, vão conseguir na cabeça de vocês mesmo relacionar com alguma atuação de vocês, mas se eu exemplificar essa teoria, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais compreensível e vocês vão conseguir relacionar com o que eu falei, né, para apoiar a visão de vocês e trazer outras visões que vocês vão entendendo também próprios. Né? Então, vamos lá começar. Então, hoje é o tema da aula de hoje, o tema é Psicologia, Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem, e nós vamos começar refletindo. Deixa eu só... Vamos começar refletindo, né, e fazendo as seguintes perguntas para começarmos o conteúdo, o assunto. Qual a função da escola para vocês? Né? Todos nós já passamos pela escola, pela educação de alguma forma, a gente ainda passa, né, pelo processo educacional no nível superior, alguns vão às vezes para o curso técnico, outros vão para outros cursos também, todos passam pela escola, isso é obrigatório, ensino infantil, fundamental, médio,
muitas vezes passam por cursinhos, tudo isso fazem parte, né, tudo isso faz parte da educação. Então, na visão de vocês, né, voltando agora para o público que foca a nossa disciplina, que é os adolescentes, os jovens, qual a função da escola vocês acham para esses alunos? Né? Também se colocando na posição de aluno que todos nós já fomos, né? E para vocês, qual o papel do psicólogo na escola? Vamos começar a repetir o papel de vocês na escola. E como ocorre a aprendizagem? Como vocês acham que ocorre a aprendizagem na escola? Gostaria de escutar um pouquinho de vocês para a gente começar a construir esse assunto. E aí? Podem falar, tá, gente? Sem vergonha. Galera do presencial, Bom dia. Bom dia, a função da escola. Bom, a função da escola ela tem sido muito ampliada. Nós já discutimos isso em outras matérias, que agora tem a proposta da escola integral, mas o aluno ele passa a maior parte do tempo dele na escola. Então, a escola, além de ter aquela função de passar o conteúdo, né, programático, mas ela também tem uma função de apoio ao crescimento do aluno. Ela que vai fazer esse apoio, essa observação, verificação, ver se o aluno está apresentando comportamentos saudáveis. Ela pode fazer com a ajuda do psicólogo uma intervenção, um direcionamento. Então, o papel dela hoje em dia não é só esse de transmitir, ela é de criar um ambiente saudável e de suporte para o adolescente crescer. Perfeito. Muito bom, Ana. Isso mesmo. Professora? Oi, Lohana, pode complementar. O meu filho não é adolescente, ele é uma criancinha, mas eu coloquei ele na escola no intuito de socializar. Ele tinha 2 anos e não estava falando nada, mas ele não tinha fala, ele tinha linguagem. E aí eu falei assim, eu vou colocar ele na escola para ele socializar, porque ele vendo os outros fazer, como os outros se comportam, como a professora fala, como eles sentam, a rotina deles, ele vai melhorar. E foi o que aconteceu. Então, isso vale para a gente também, vale para os adolescentes, porque o comportamento de uma pessoa pode ser mas na escola, vendo o comportamento de outros, a rotina de outras pessoas, como que as pessoas tratam umas às outras, a educação e tudo mais, isso vai mudando, a socialização. Perfeito. Muito bom, Lohana. Quem mais? Só passando aqui para os que estão presentes, a Ana e a Lohana falaram que a escola também tem um papel de socialização, né? Ele tem um papel também de formação do aluno, não somente de passar o conhecimento pelo conhecimento, conteúdo pelo conteúdo programático, né? Mas realmente de desenvolver por completo o aluno. Essa é a mensagem que elas trouxeram, resumidamente. Mais alguém aqui do presencial, galera do online, quer complementar aí? Ok? Então vamos lá. Então é exatamente isso que as meninas falaram, né? E mais um pouco. Qual a função da escola na sociedade? A função da escola é importantíssima, por isso que ela é obrigatória, né? A escola, como a Ana falou, não é somente transmitir um conteúdo pelo conteúdo. Realmente a escola tem a responsabilidade de ajudar, né, de auxiliar na formação de um cidadão de uma forma integral, como a Lohana falou, de uma forma integral, trabalhando a questão social, a questão cognitiva, a questão intelectual, a questão, como não dizer também, né, o emocional, a questão também psicológica, física, ou seja, de uma forma integral realmente o aluno, né? Então, esse é o papel da escola. E qual o papel do psicólogo na escola? É justamente também, junto com os demais que compõem a escola, ajudar nesse processo de construção de aprendizagem, né, de ensino, né, desenvolvimento desse aluno de uma forma integral. Então, o psicólogo também tem um papel importantíssimo, porque ele ajuda em todos esses itens que eu falei.
O psicólogo pode ajudar os professores, os coordenadores, cada disciplina, cada conteúdo, e ajudar o aluno a desenvolver de forma física, cognitiva, né, social, emocional, intelectual o aluno, né? Às vezes de uma forma direta ou de uma forma indireta, né? O fato de o psicólogo ajudar um professor na sua metodologia de ensino, na sua estratégia de ensino, né? Na forma que o professor passa aquele conhecimento, né? Que faz aquele processo de ensino-aprendizagem, e o psicólogo auxiliar aquele professor na sua melhoria em sala de aula, em como passar esse assunto, como o professor pode dar o seu melhor naquele processo. Isso também é uma forma do psicólogo estar ajudando em toda essa formação do aluno, de uma forma indireta ou direta. Nesse exemplo que eu dei, o último, de uma forma indireta, mas está participando, né? E justamente tudo isso ocorre, né? A gente saber a função da escola, a função do psicólogo, como é justamente para saber como ocorre esse processo da aprendizagem, né? Essa forma, então a gente sai daquele pensamento que a escola somente é conteúdo pelo conteúdo, mas a gente nunca pode ser o 8, né, que foi isso que eu falei agora, e nem o 80, de transferir toda a responsabilidade da educação somente para a escola, né? Infelizmente, é o que nós vemos alguns familiares fazendo, né? De realmente, eu escolho a melhor escola para o meu filho, porque ali vão educar ele. E aí, às vezes, o pai fica ausente dessa educação. E também não é bem assim. A gente viu na última aula, né, que precisa de um trio, precisa da escola, do aluno e da família, precisa ser um trabalho em conjunto, né? Então, não tem, você saber que a escola tem uma boa responsabilidade nesse processo, né, uma grande responsabilidade nesse processo de educação, não quer dizer que ela detém toda essa responsabilidade, né? Então, isso é muito importante. Mas também, né, como eu disse, não pode ser 880. Alguns professores falam, e aí querem transferir toda essa responsabilidade para a gente que vai ser o salvador da pátria, e aí os pais e a família, que muitas vezes é ausente. Realmente, como eu falei, não é nenhum nem outro, e realmente um trabalho em conjunto, certo? Mas é muito importante focar saber, né, qual é o papel da escola justamente para a gente exercer o que é necessário. E também os que compõem a escola não se ausentar do seu papel, né, na sociedade, na sua responsabilidade dentro da escola, dentro da sua função. Então, vamos lá. Entendendo essas perguntas, né, iniciais, a gente vai para os conceitos. Primeiro conceito, o que é a aprendizagem? O que é a aprendizagem escolar? Justamente, a escola é um local de aprendizagem, né? Quando nós colocamos os nossos filhos ou quando nós passamos pela escola, a intenção é aprender, né? Aprender e desenvolver de diversas formas, de forma integral. Essa aprendizagem, como nós sabemos, por que a gente fala que o principal objetivo é aprender? Porque nós não aprendemos só na escola, né? A vida é uma escola, né? Como alguns falam. Fora da escola, nós aprendemos de uma forma informal. A escola é um local de aprendizagem, só que é um local de aprendizagem sistematizado, organizado, né? Com as suas metodologias, estratégias de ensino, né? Então, a aprendizagem escolar contém as experiências, bem como a sua planificação no âmbito da escola. Coloca à disposição dos alunos visando potencializar o desenvolvimento integral do aluno, né? A sua aprendizagem e capacidade de conviver de forma produtiva e construtiva na sociedade. Então, toda aprendizagem que é passada na escola, a intenção justamente é preparar o aluno para viver em sociedade, para ser um cidadão e exercer suas funções também perante a sociedade. Então, a segunda pergunta é qual é o papel da escola, que é justamente o que nós debatemos. E aí eu trago o conceito. A escola é uma instituição com papel essencial na sociedade. A escola traz junto de seus objetivos a formação de caráter, valores e princípios morais. Então, olha aí, muitos pensam que somente a família que tem esse papel, mas também nós que fazemos parte das escolas contribuímos para esse momento, né, para essa formação de caráter, valores, princípios morais, né, que direciona o aluno a utilizar os conhecimentos aprendidos de maneira eficaz, para que sejam aplicados em favor da sociedade e de uma realidade melhor para todos, né?
Ok. Então, respondendo, né, trazendo o conceito da pergunta inicial, qual é o papel do psicólogo na escola? Aí eu trago: o psicólogo educacional é o profissional da psicologia, cuja missão é o estudo e a intervenção do comportamento humano no contexto da educação. Porque se a gente for falar sobre o papel, né, sobre a questão do estudo de intervenções, de forma de aprender, o psicólogo também, os pais têm essa função, os professores, mas cada um na sua área vai ajudar nessa aprendizagem de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu conhecimento científico de cada área. Por isso que isso diferencia um professor de um psicólogo. O psicólogo conhece situações, né, conteúdos específicos da sua área.